Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é José Edilson Teles e hoje nós vamos para mais uma aula do curso Tramas da Memória, uma das oficinas culturais de 2020, promovidas gratuitamente pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Você já ouviu falar sobre o Palácio da Memória, de que tanto trata Santo Agostinho? Vamos lá então. O livro 10 das Confissões de Santo Agostinho, intitulado O Encontro de Deus, é uma das mais belas descrições acerca das relações entre memória e esquecimento. E não se engane, Santo Agostinho é um dos pensadores mais importantes da tradição ocidental, e só os espíritos mais insensatos ousariam a subestimar o pensamento desse autor, desse filósofo cristão. Para você ter uma ideia da importância de Santo Agostinho, inúmeros pensadores, incluindo aqueles dos mais ferrenhos críticos, incluindo Nietzsche, Heidegger, Hannah Arendt, Paul Tillich e Paul Ricoeur e muitos outros, reconhecem a importância do pensamento de Santo Agostinho. Outra característica muito importante do pensamento de Santo Agostinho é que ele antecipa muitas questões, embora por outros caminhos, que vão fundar a psicanálise moderna. É impossível Freud não ter conhecido um pouco de Santo Agostinho. Ainda que não acreditemos no Deus cristão confessado por Santo Agostinho, ou mesmo nos dogmas da tradição do cristianismo, como é o meu caso, é de fundamental importância estudar esse autor em seus próprios termos e em seu contexto. Santo Agostinho viveu num contexto de dissolução do Império Romano e num momento de rejuvenescimento das tradições neoplatônicas, que era uma tendência de interpretar o pensamento platônico em termos místicos e espiritualistas. Santo Agostinho se coloca nessa tradição e isso vai marcar os fundamentos da tradição do cristianismo. De que se trata então o que Santo Agostinho chamou de os vastos palácios da memória, ou os vastos campos da memória? Como os temas que interessam Santo Agostinho são demasiados complexos para o tempo que dispomos, destaco pelo menos dois aspectos. O primeiro deles é que Santo Agostinho se insere numa tradição que remonta a Platão e que será depois desdobrado por Descartes, que tem a ver com uma teoria do conhecimento. Santo Agostinho, nessa tradição, considera que a alma humana, no caso o Descartes considera a mente humana, que a alma humana ela é portadora de conhecimentos inatos. Então, embora o conhecimento se dê pela mediação do corpo, pela mediação dos sentidos, esses conhecimentos não são verdadeiros, não possuem a essência que deveriam possuir. Por quê? Porque esse conhecimento está na alma. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que essa teoria do conhecimento ela será cristianizada. Então Santo Agostinho dará uma nova roupagem e vai tratar Deus como o fundamento dessa essência, o fundamento dessa realidade. E portanto a alma teria condições de acessar o conhecimento divino intuitivo por meio de uma vida interior. Portanto, para Santo Agostinho, o chamado Palácio da Memória é a imensidão interior da alma humana. Isso porque Santo Agostinho considera que só por meio da alma, superando os limites do corpo, superando os limites da temporalidade, se consegue compreender a si mesmo e chegar ao conhecimento de Deus. Para isso, Santo Agostinho aposta numa espécie de hierarquia da alma sobre o corpo, porque o corpo é considerado insuficiente para se alcançar e para se compreender as dimensões da existência. No caso, a busca de Deus e da felicidade. Portanto, é preciso superá-lo. Portanto, essas são as inquietações que perpassam os diálogos das confissões, porque Santo Agostinho procura superar a angústia do aprisionamento do corpo e que a temporalidade lhe impõe para alcançar por meio dos degraus interiores da alma na busca do conhecimento de Deus. Essa angústia faz com que Santo Agostinho busque incessantemente perguntar sobre si mesmo e, através da compreensão de si mesmo, compreender a Deus. Primeiro porque é difícil, na perspectiva de Santo Agostinho, conhecer o ser que está mais próximo de si mesmo, que é o eu. E, portanto, a dificuldade se impõe ainda mais nessa tentativa de compreender quem é Deus.
Porque na contramão de toda uma tradição que se orienta pelos elementos externos, como a natureza, e se orienta pelos elementos do corpo, que são os sentidos, Santo Agostinho aposta nesse homem interior como um meio de acessar o ser divino. E é preciso, portanto, superá-lo. Ele diz o seguinte: porém, então, esta força de minha natureza, subindo degraus até aquele que me criou, no caso Deus, chego aos campos e vastos palácios da memória, onde estão tesouros de inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda a espécie. Aí está escondido tudo o que pensamos, quer aumentando, quer diminuindo, ou até variando de qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, jaz aí tudo o que se lhe entregou e se depôs. E se é que o esquecimento ainda não o absorveu e sepultou. Quando lá entro, mando comparecer diante de mim todas as imagens que quero. Umas apresentam-se imediatamente, outras fazem-me esperar por mais tempo, até serem extraídas, por assim dizer, de certos receptáculos ainda mais recônditos. Outras irrompem aos turbilhões, e enquanto se pedem e se procuram outra, saltam para o meio e como que dizerem: somos nós? Eu, então, com a mão do Espírito, afasto-as do rosto da memória, até que se desanuvie o que eu quero e a do seu esconderijo a imagem apareça à vista. Outras imagens ocorrem-me com a facilidade e em série ordenada à medida que as chamo. Então, as precedentes cedem o lugar às seguintes. E ao cedê-lo, escondem-se para que de novo avançarem quando eu quiser. É o que acontece quando eu digo que alguma coisa decorada. Interessante é que todo esse pressuposto teológico de Santo Agostinho, de que a alma tem uma origem divina e que, portanto, ela está debruçada sobre si mesma, na compreensão de si mesma, para chegar à felicidade, para chegar até Deus, é purificado pela filosofia moderna e desemboca na psicanálise, num termo que nós conhecemos muito bem, que é a ideia do inconsciente. Então, Santo Agostinho, embora por outros caminhos, contribuiu um pouco para a compreensão do que a psicanálise moderna e a psicologia moderna chama de o inconsciente. Portanto, o vasto palácio da memória deixa de ser uma dimensão interiorizada e metafísica e passa a ser compreendida como as dimensões da psique humana. Essa é uma das fundamentais importâncias dos debates que remontam à tradição filosófica. Por hoje é isso.